os materiais que a gente usa para a criação das mandalas. Este MDF, né, ele tem a espessura de 2 milímetros. Quando você inicia no trabalho com as mandalas, as medidas menores, você pode estar trabalhando com essa espessura, mas medidas maiores, aí 30, 40 centímetros, eu já indico que você use essas medidas aqui com a espessura de 6 milímetros, ok? Vocês podem ver aqui a diferença, né, entre uma e outra. Então, principalmente para os tamanhos maiores de mandala, eu indico a espessura de 6 milímetros para a gente ter mais qualidade, né, mais resistência para o nosso trabalho, para a nossa mandala. E aí temos os materiais para preparação do MDF. Então eu vou apresentar aqui para vocês a base acrílica, que é essa base aqui da marca Acrylex. E eu vou apresentar para vocês também a goma laque incolor, que também é da marca Acrylex, ok? Tem outras marcas também, tá? O que eu vou apresentar para vocês é essas duas. Esses produtos aqui, eles são indicados para a gente passar antes de começar a pintura. Eles trazem maior proteção e maior durabilidade para o MDF, ok? Depois a gente tem as nossas tintas para poder aplicar o fundo, tinta PVA fosca para artesanato. Além dessa tinta, a gente tem também as tintas acrílica brilhantes da marca Acrylex, as acrílicas foscas também, tá? E a gente tem também as tintas da marca Corfix, também na versão brilhante e na versão fosca, tá? Ambas são 3 opções de tintas que a gente pode estar utilizando para o fundo da nossa mandala, né? Não necessariamente precisa ser preto ou branco, como eu trouxe aqui, existem várias outras cores, tá? Que é uma demonstração das opções de tintas que a gente tem para estar utilizando. A gente vai precisar também de um rolinho e de um pincel, tá? Tanto para utilizar a preparação do MDF, a base, que a gente consegue utilizar tanto com rolinho, tanto com pincel, a goma lá que a gente consegue utilizar só com o pincel, e as tintas para o fundo da mandala, né, que a gente consegue estar utilizando tanto o rolinho quanto o pincel. Depois a gente precisa também das réguas, né? E além dessa régua, é essencial a gente ter réguas maiores também, se for o caso de você querer fazer mandalas, né, acima de 30 centímetros. Também existem as réguas maiores, que são muito utilizadas, o transferidor, e depois a gente tem outras réguas com vários formatos, né? Que o quanto mais a gente tiver de opções de réguas assim com formatos, é sempre bem-vindo, tá? A gente utiliza bastante para estar aplicando nos desenhos das mandalas, fazendo as marcações, para que a gente consiga ter uma maior simetria no desenho da nossa mandala, ok? A gente vai precisar também de compasso. E a gente também usa esse compasso aqui maior, tá? Para as mandalas maiores existe esse compasso aqui. Esse compasso aqui, a entrada dele aqui é para giz, só que você consegue adaptar assim colocando um lápis, como eu fiz, e eu só passei uma fita durex aqui para estar prendendo ele. Então, para a gente fazer as marcações circulares, né, as circunferências nas mandalas maiores, eu utilizo esse compasso aqui. Precisamos também de lápis grafite, né, a borracha, e agora eu vou mostrar para vocês os boleadores. Esses boleadores aqui, que são boleadores de acrílico, com as pontas em metal. As pontas são redondinhas, né? São em formatos de bolinhas. Então, com esses boleadores aqui, eu consigo fazer tanto os pontinhos e os puxadinhos também. Eu utilizo esses boleadores aqui, ok? Tem também esses boleadores aqui,
que são boleadores de acrílico e as pontinhas dele são achatadas. Esses boleadores aqui, a gente consegue fazer só o trabalhado de pontinhos, mas eu super uso eles, super indico também a aquisição, porque a gente consegue fazer com eles bolinhas com mais precisão, ok? E depois eu tenho também esses boleadores aqui, que eles são boleadores de metal e eles são um pouco maiores, né? Maiores do que aqueles iniciais ali que eu mostrei para vocês. Esses são os que eu menos uso. Eu uso mais esse tamanho menor aqui, ok? Então, eu comprei esses 3 joguinhos aqui. Foi um kit que veio com os 3 juntos, tá? Mas eu já vi que você consegue encontrar eles também separadamente. Depois a gente tem os pincéis que eu utilizo para fazer os desenhos na mandala. São esses pincéis aqui, que se chamam pincéis filete. Os que eu uso são esses da marca Condor. A numeração deles é 422 e vai da numeração 0 até a numeração 6. Tem a 00 também, mas eu não uso, porque eu tenho aqui a numeração 0, a 2, a 4 e a 6, ok? A gente vai precisar também de um godê. Eu uso esse godêzinho aqui. O godê também você consegue usar algum recipiente que você consiga reutilizar, né? Mas se não, eu indico a aquisição desse godê mesmo. E vamos para as tintas. Então, as tintas que eu uso para fazer os desenhos das mandalas são as tintas acrílica fosca. As tintas acrílica fosca que eu uso são dessas duas marcas, da Acrylex e da Corfix, ok? Depois das tintas acrílicas foscas, eu tenho também as tintas metálicas, que são tintas que eu utilizo muito. São essas tintas aqui, Metal Colors, da marca Acrylex também, tá? E depois a gente tem também as tintas 3D, que são essas tintas aqui, Dimensional Metallic 3D, também da marca Acrylex, ok? E além dessas metálicas aqui, a gente também tem elas numa versão em glitter, ok? E a gente finaliza aqui a nossa lista dos materiais com os vernizes. Os vernizes a gente usa no final da mandala, após o nosso desenho seco, para finalização, trazendo também um acabamento, né? Trazendo mais proteção e mais durabilidade para o nosso trabalho, para a nossa arte, né? A nossa mandala. E a gente tem duas opções de vernizes. O verniz em spray, que é esse verniz aqui. O verniz em spray, esse aqui ele é a versão fosco. Tem a opção de verniz no brilho e no semi-brilho também, ok? E depois a gente tem o verniz líquido. O verniz líquido, ele tem essa opção, que é a opção fosca, e tem também a opção brilho. Então, sobre os materiais que a gente utiliza para a criação, né, para o desenho da mandala, são esses materiais aqui, ok?